encontra mim. Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, estejam a ver-nos a qualquer uma destas horas. Estamos cá de novo para vos apresentar o podcast mensal. Desta vez trazemos como convidadas a Mónica, já conhecida por estas bandas, não é? E neste caso, uma convidada especial, a Maria José, para o tema de hoje, que será o papel das mulheres na sociedade, mas principalmente na religião e também em como afeta não só as mulheres ou vice-versa, a religião, de certa forma. Para introduzirmos o tema de hoje, vou dar-vos aqui uma introduçãozita, vou ler-vos um certezito de um texto que depois estará, em princípio, na descrição do nosso vídeo e assim poderão também consultar. De qualquer forma, e não demorando mais do que isto, vamos lá. Conquistaram o direito de voto, neste caso as mulheres. Foram eleitas chefes de governos nos 5 continentes. Foram distinguidas em todas as categorias dos prémios Nobel e até já viajaram ao espaço. Nos últimos 100 anos, o papel das mulheres na sociedade tem mudado muito. Saindo de casa para o mundo do trabalho e conquistando o seu lugar próprio na sociedade atual. No entanto, nas maiores religiões mundiais, as mulheres continuam a ter papéis secundários, sendo muitas vezes marginalizadas ou mesmo oprimidas pela pressão social que sobre elas é colocada. Um, eu sei que assim, uma amálgama de informação, mas para introduzir também o nosso tema, eu não sei a quem darei a palavra primeiro. Não. Eu acho que André? A Maria José, como é a primeira vez, quiser ter a palavra. Eu acho que é melhor a Mónica começar, porque como é a primeira vez, justamente para Dar aqui uma Um introduçãozita. arranque. exatamente, Uma introdução à introdução. Olha, Luís, é interessante esse texto que trouxeste e realmente fala sobre a mulher nas várias vertentes da sociedade. E se é verdade que temos feito um longo caminho em que cada vez mais a mulher tem visibilidade e representatividade na maioria dos setores, tanto na ciência, nos meios de comunicação social, na política, até mesmo no espaço público. Também é verdade que, por outro lado, ainda existem várias desigualdades e chamando aqui para o tema da religião, e nós sabemos que existem vários tipos de religião pelo mundo, e que tem o seu impacto positivo, eu acredito, mas que também pode ter aqui, às vezes, um impacto negativo. Sobretudo se nós formos a pensar naquelas culturas em que, em que as mulheres ainda não podem sair à rua sozinhas ou têm que estar constantemente acompanhadas por alguém do sexo masculino ou que não têm poder de decisão sobre a sua vida sexual, por exemplo. Pronto, se nós formos a pensar nisso, as mulheres aqui ainda estão um bocadinho em desvantagem, infelizmente, e é duro pensar que ainda existem estas realidades e que não estão assim tão longe de nós, porque tem alguma, pelo menos a imagem que eu ainda tenho, e corrijam se eu estiver errada, mas a imagem que eu ainda tenho é que mesmo aqui na Madeira, como é um meio pequeno, e Portugal, nós somos extremamente católicos ainda, embora se calhar a camada mais jovem já não seja tanto, ainda temos uma forte vertente religiosa e às vezes ainda sinto que existe aqui algumas diferenças associadas ao papel do marido e da mulher que ainda tem um bocadinho essa ligação àquilo que nos foi passado. Pronto, é um bocadinho essa a ideia que passam. Sem querer, assim. sem querer cortar o raciocínio, é de referir que a Maria José, neste caso, católica cristã praticante, ok? E tu, Sim, sim, Mónica, sim. tens alguma crença religiosa? Fiz tudo o que tinha para fazer na igreja, sou crismada e tudo Ok. mais. Mas neste momento, embora eu tenho uma vertente espiritual e acredito que existe alguma coisa superior, mas não sou praticante de nenhuma religião. Correto. Agora sim, Maria José. É assim, eu concordo com a Mónica, acho que mesmo no nosso meio, se a gente olhar com olhos de ver, há muita desigualdade.
até mesmo na Igreja Católica, principalmente, o facto das mulheres não nem poderem darem a missa, por exemplo. Mas eu sou otimista e ao longo, desde a minha infância, desde que eu me lembro por gente, já houve um grande desenvolvimento. E falando por mim, quando eu disse ao meu pai que eu ia trabalhar fora, que eu queria ir trabalhar fora, foi um drama, porque o papel da mulher era estar em casa a cuidar da casa e dos filhos e viver à custa dos homens. E eu pessoalmente não penso dessa forma. Apesar eu, a minha maneira de pensar, eu acho que todos devemos, é igualdade, todos devemos remar remar para o Mesmo mesmo lado. lado. Quanto à Igreja Católica, também é verdade que não há mulheres, se bem que eu acredito que já não vai faltar muito de das mulheres começarem a dar a missa. Mas antigamente, por exemplo, as mulheres, ninguém dava a comunhão, a não ser o padre que dirigia a missa, é que dava a comunhão. Hoje em dia, a maior parte dos membros da comunhão são mulheres. Há muitos homens, mas também muitos são mulheres. Eu sou otimista, e continuo a dizer, eu sou otimista, já passamos por muito. Já houve muita desigualdade mais do que agora, mas precisamos continuar a trabalhar. Há muitas mentes ainda fechadas que até cabe até as próprias mulheres mudarem. E não estou a falar só dos homens, e estou a falar mesmo das mulheres. Eu acho que não há mulheres que ainda distinguem o papel do homem e o papel da mulher. O que o homem faz, uma mulher não faz. Está a perceber? E eu acho mas ainda bem, eu continuo a dizer, eu vejo sempre o lado positivo, ou pelo menos quero ver sempre o lado positivo. E é uma maneira, este projeto, para já, eu acho que é uma maneira também de irmos mudando, porque se a gente não tenta mudar, também nada vai mudar. Se a gente acomoda-se a ficar como está, também nada vai mudar. Por isso é que eu bati o pé e fui trabalhar fora. Nem mais. Mas quanto à religião, eu também acho que estamos a caminhar devagar, é verdade, mas estamos a caminhar. Portanto, eu acho que algum dia, se calhar não vai ser para mim, mas se calhar para Ainda os meus vamos chegar filhos, lá. aos meus netos, devemos chegar lá, vamos. Acho que sim, acho que sim. Aliás, já existem outras religiões em que não há já tanto essa diferenciação, tanto homens como mulheres podem. Mas há umas que ainda são piores do que a Não, Igreja Sim, Católica. sim, sem dúvida nenhuma. só queria Porque deixar. Não, diga primeiro. não, porque na minha área de trabalho, eu falo com muita gente e eu vejo muita gente de várias regiões e sei que há muitas que trabalham e que fazem de tudo dentro da igreja e há umas regiões que só os homens é que podem ser bispos, só os homens podem ser destinados a certas e determinadas funções e a mulher não. Portanto, há de um e do outro. Há uns que Os estão mais mais adiantados avançados. que nós, mas há uns que ainda estão mais atrasados que nós. Sim, sim. E era o que eu ia acrescentar. Atenção que, infelizmente, eu também sou praticante, neste caso, da religião católica cristã, é a única religião que não permite às mulheres terem algum lugar na hierarquia. É assim, não estou a defender nenhuma religião em concreto, mas todas as outras têm lugares hierárquicos para as mulheres, menos a cristã católica. Católica cristã, neste caso. O que significa que mesmo nas outras religiões em que às vezes a mulher é oprimida, ok? Essa- essas mesmas mulheres podem ter, de certa forma, cargos baixos, mas podem. Não sei até que ponto isso seria positivo, mas em comparação à católica cristã, realmente fica aqui a pecar. Mas tenho uma boa novidade para vós, não sei se alguma de vós sabia também. Existem 7 mulheres que foram ordenadas, e entretanto podem exercer missas. Existem até hoje. E em 2018 fizeram parte da equipa que eles chamam. É o Sínodo, acho que é. Exato. Ok. Que Não participa. sabia? Exato, tem direito a voto para escolher Papa.
neste Boa. caso. Boa. E é uma história engraçada, porque isto foi, as Só 7 vem a, mulheres, diga, só vem a comprovar aquilo que eu acabei de dizer. exatamente, e por acaso está Eu no sou uma mulher documento, otimista. Manter o otimismo. mas a informação na publicação que eu já referi, e foram oficializadas pelo Papa João Paulo II em 2002, e isto foi uma situação que passou-se anos antes, que foram ordenadas no Rio Danúbio, daí serem chamadas as Sete do Danúbio, e fizeram um pacto de silêncio para nunca revelar quem foi o bispo que as ordenou. Ok? Ou seja, elas não foram ordenadas em terra, em território do tal bispo, portanto, esse bispo não pode ser condenado, e elas fizeram um pacto de silêncio. Não sei, nenhuma sabia Mas desta aí está. informação. Não a mínima Mas ideia, aí por está. acaso. Mas aí está. Uhum. A falta, o medo de dizer eu fiz. Porque é essa a caminhada que ainda muito nos falta percorrer. Não sei se Tiveram estás de que acordo ou não. contornar. Pois, eles tiveram que contornar aqui, de certa forma, para Apesar de conseguirem ser que. feito, apesar de ser feito, tiveram medo de assumir. Porque tu estudaste bem a lição, Luís, mas essa notícia não veio cá para fora. Portanto, elas estão lá, mas o mundo não sabe. Ou Eh, melhor, não da forma que deveria saber, infelizmente, não é? sim. E eu não vou estar aqui a dar a minha opinião, porque entretanto não, não é o que nós queremos neste momento, mas a realidade é que a opressão em relação às mulheres existe na religião e ainda hoje vê-se. E é uma situação, sim, realmente, em tom de conclusão desta publicação, desta notícia, desta boa notícia, é que no fim de contas estas 7 mulheres têm que esconder realmente quem foi. O tal bispo também nunca pode revelar que foi ele, a proeza foi feita por ele, e neste caso quase que são obrigados a aceitar, não é? Pronto, o Papa João Paulo II é que deu o passo em frente na altura, mas são quase obrigados, digo eu. Sim, sim. Assim, quem fez foi esperto, ou seja, eles fizeram bem, eles arranjaram forma, que é o que muitas vezes nós temos que fazer, é arranjar forma de contornar as coisas de forma a criar alguma igualdade e a dar aqui algum poder também às mulheres, só que lá está, tem que ser ali por outros Mas meios. não deixam de ser sacerdotes, Sim. não é? O Porque elas problema. foram, se foram ordenadas, se há provas que elas foram ordenadas, Uhum. portanto não há forma de dar a volta. Voltar atrás. Exatamente. Sim, sim, de certeza que existe documento. Eu não sei como é que funciona. O momento em que alguém é ordenado padre, neste caso, acho que não existe o nome para sacerdotisa, não sei. Esses- A questão da linguagem depois também é interessante, porque Exatamente. não é só na religião, mas existem várias profissões que, como sempre foram comandadas por homens, depois para passar para o feminino, há sempre essa questão, e agora, como é que se trata? Isso é engraçado. E Não é principalmente, engraçado, querido. É principalmente na engraçado, nossa. É É que, triste. é que até em inglês o termo é father. pois, É o pai da pois, comunidade. E nunca a mãe da comunidade. sim, sim. Ahm, Luís, para lá nós caminhamos. Passo a passo. Já passaram, entretanto, sem querer pôr nada na ferida, passaram, entretanto, 19 anos desde que estas 7 foram realmente oficializadas padres, entre aspas, e não houveram grandes evoluções depois realmente ao papel das mulheres, nomeadamente na religião católica cristã. A realidade é essa. E a luta continua, digo eu. Não sei, a Maria J, como faz parte e pratica realmente, se calhar. Acredito que a luta continua e eu acredito que não leva muitos anos para até porque se puxarmos um bocadinho para trás, antigamente não havia família que não tivesse um padre na família. Havia um filho, às vezes dois, que seguiam o sacerdotismo. Mas agora, em quantas famílias numa paróquia é que há um padre? Aliás, numa paróquia inteira, se há um padre, é uma festa. Ou seja, ou eles mudam de atitude, ou qualquer dia não temos religião. Mas lá está, era uma honra ter um padre na família. Antigamente, quase que era uma obrigação. Obriga-se.
Uma É uma palavra obrigação. forte, Tanto é, correto. eu lidei muitos anos com o padre Somares, que era o padre de Santa Rita, que, eu, que ele mesmo dizia, eu fui porque a minha mãe assim decidiu. Portanto, antigamente, para já as famílias eram mais numerosas, e escolhiam daqueles filhos um que seguia o matrimónio, o sacerdócio. Estás a saber? E era quase obrigação. Hoje em dia, não. Ninguém quer seguir o sacerdócio. Ninguém quer ir para o. Antigamente, por exemplo, os miúdos que se portavam mal geralmente iam para o seminário. E depois acontecia aqueles casos que a maior parte dos miúdos seguiam outras vidas e havia um que, olha lá, que caminhava pelo caminho do sacerdócio, mas que muitos deles foram para sacerdócio por querer. Hoje em dia vão por devoção. Eu acredito mais que hoje em dia o padre, quando se torna padre, é por vocação pessoal do que propriamente antigamente. E eu estou a falar há 40 anos atrás. Porque antigamente os padres iam muito mesmo por vocação dos pais e não propriamente por própria vocação. Lá está. Isso até para os próprios homens é mau. Ou seja, Pronto, não tinham escolha. por isso é que a Igreja Católica errou em tantos casos que se ouvi falar em coisas menos boas que prejudicou a Igreja Católica em si. Porquê? Porque há uma falta de. Eles estão. Ou estamos, ou fazemos porque gostamos, porque queremos fazer, ou não fazemos. E muitas das vezes iam por caminhos que não queriam. E o que é que acontecia? Faziam coisas erradas. Não vale a pena estar a falar aqui porque é triste. Quanto a, eu até posso dizer a pedofilia e quantos Pode, senhores padres que acabaram por ser padrinhos. mas pode e Tá a deve perceber? dizer. Mas pode e deve E dizer, isso porque. eu lamento. Eu sou católica, eu sou praticante, mas não sou cega. E a realidade é Infelizmente, essa. é a realidade. Ou E nem fazemos o que toda, gostamos de fazer, ou então não vale a pena. e nem todas as pessoas que estão na Igreja Católica significa que são boas pessoas ou que não têm Nem problemas mais. mentais ou etc. Porque uma pessoa para a Eu pedofilia. mesmo estou totalmente de acordo. Olha, há dias estava falando e fez esta conversa. Quer dizer que uma pessoa que não vai à missa pode ser muito boa pessoa, que não merece o céu? Porque apesar de não seguir as regras da igreja, não ir à missa, não comungar, não viver uma vida católica, ou melhor, não praticar, não merece, por ser uma boa pessoa, que muitas das vezes ajuda mais as pessoas que mais necessitam, e muitas das vezes são melhores pessoas do que aquelas que realmente. Eu estou falando, contra mim falam, porque posso ir à minha missa e posso não fazer a coisa certa no momento exato. Somos todas pessoas e a Exatamente. maneira como vivemos é que realmente dita se fazemos Exatamente. certo ou Ou, não, e ou somos todos fazemos. humanos. Nada é certo, nada é errado. Exato, Cada um sim. vive à sua maneira. E acho que, Sim. acima de tudo, eu acho que a falta, o que há aqui na nossa sociedade é falta de respeito uns pelos outros. E isto a falar de católicos para com outras religiões, porque há também muito aquela coisa, esta é de outra Existe, religião. existe alguma E isso, guerrinha. exatamente, batem-me aqui à porta e posso muitas de vezes ver que era de outra religião e eu abro a minha porta e eu não os maltrato. Eu simplesmente posso dizer, não estou interessada, mas não os maltrato porque eles estão. Aliás, não fugindo um bocadinho desta, eu respeito muito eles, porque é assim, nós católicos, eu católica, se calhar não vivo tanto a minha religião como eles vivem a deles. Que eles vivem de corpo e alma. Realmente.
E eu vivo à minha maneira, mas eu luto por aquilo que eu acredito. Mas eu admiro muito certas religiões que eles sabem a Bíblia de trás para a frente, de frente para trás. E eu não sei, sinceramente. Sim. Até pegando nisso que está a dizer, estou-me aqui a lembrar, pronto, dentro da minha família tenho pessoas de diferentes religiões. E isso por acaso é engraçado, é que realmente há ali religiões que são mesmo muito intensas, aquilo é mesmo, as pessoas vivem para aquilo e acho que depois tem um lado positivo e não tem, porque depois também há pessoas que são tão intensas, tão intensas, tão intensas, que chegam a um extremismo que não se consegue ter uma conversa com essa pessoa. Qualquer coisa que a gente diga ou qualquer atitude que a gente tenha, invocam a Bíblia e quase que já estão a julgar o que nós estamos a dizer naquele momento. E depois acaba por ser também um bocadinho frustrante. Mas lá está, é o respeito. Porque se nós respeitarmos o outro, eu costumo dizer isto, eu farto-me de dizer isto. Eu aceito sempre a maneira de pensar dos outros, mas também não admito faltas de respeito com a minha maneira de pensar. Estás a ver? Exato. Mas é uma questão de respeito uns com os outros e aceitando Exatamente. sempre a opinião do outro. Vão ter Sim. que me perdoar. Eu queria agarrar aqui numa coisa que foi referida há pouco, e foi referido muito bem, que é a situação. Os homens eram obrigados, praticamente, a serem padres. Pelo menos um da família, antigamente, era muito o termo, se calhar, em Portugal, digo eu, não. A educação que tínhamos por cá também, Sim, provavelmente. penso que a É, altura de Salazar e tudo mais influenciou exato, imenso da nossa exato, história. exatamente. E um pouco em tom de brincadeira, significa que a própria religião católica cristã vai contra si. Ah, não permite que as pessoas que têm vocação, neste caso, como disse a Dona agora já estava a cometer um erro aqui, como disse a Maria José, ah, os homens, hoje em dia, provavelmente são melhores padres porque têm vocação, eles escolhem aqui, não são obrigados. No entanto, há aqui um bloqueio, porque é que as mulheres que têm vocação também não podem ser? E se calhar tu, Mónica, já aqui concordas um pouco mais comigo, mesmo que não sejas praticante, que permitam às mulheres que querem e que têm vocação para tal o poderem fazer. Eu acho que seria um grande passo em direção à igualdade dentro da própria religião. Igualdade de género aqui, não é? Porque uma mulher quer ter um pouco mais de fé, quer trabalhar mais a sua fé, tem que ser freira. E não tem outra opção. Olha, Luís, pegando um bocadinho nisso, e acho que aqui vem-me logo à cabeça uma pessoa, uma catequista da minha altura, que entretanto faleceu agora há pouco tempo, e que eu acho podia e não concordava com ela em muitas coisas mesmo. Mas se há coisa que eu acho que ela tinha era o empoderamento feminino de, embora a igreja por si só não desse espaço para ela ter um papel ativo, ela criou espaço para ser ativa. Ou seja, ela não podia ser padre, não é? Mas ela tinha uma presença muito assídua nas missas, ao ponto que muitas vezes nós até na altura achávamos piada, piada no sentido que era engraçado ver que ela arranjava espaço e ela quase que dava a missa mais do que o próprio padre. Era ela quem falava mais e quem tinha ali uma presença mesmo muito assídua. E portanto eu acho que isso também é um bocadinho, vai de encontro um bocadinho ao que a Maria já estava a dizer no início, que é as próprias mulheres também se empoderarem e lutarem. E é do género, meu pai disse que eu não podia trabalhar, que o meu lugar era em casa, mas eu vou trabalhar. E eu vou ocupar aquele espaço, porque eu quero. E por acaso esta mulher vem-me assim à cabeça que é destes exemplos de empoderamento feminino que às vezes nós no nosso cotidiano não olhamos tanto, ou porque não são figuras públicas, às vezes não têm o reconhecimento que deveriam, mas que de facto ela aqui fez uma coisa histórica e que se formos a ver bem é um marco histórico. Ali naquela zona específica toda a gente a conhecia e toda a gente a via quase como se fosse mais um padre da paróquia. Provavelmente é uma Sim. senhora que eu cheguei a conversar nas cidades do Funchal. Ela, eu acho que é. Pelo que tu descreves, ela na altura contou-nos, eu estava com um grupo de amigos, E pode, contou-nos e pode, e pode ser o nome, é Maria Ivone. eu acho que sim, porque ela contou-nos, interessante, e curiosidade para introduzir também aqui só assim, como quem não quer mais qualquer coisa. A senhora conta-nos que foi a primeira a tirar carta de mota, a primeira mulher cá na Madeira a tirar carta de mota. E eu não sei se será a mesma pessoa, também uma freira.
Não sei. Ela não era freira. Ah, ok, pronto. Mas então, aqui, pronto, é uma curiosidade que eu queria introduzir. Uma pessoa que eu conheci em tempos, não sei se essa pessoa também ainda é viva hoje em dia, que já tinha uma certa idade, e freira, à nossa frente com a sua vestimenta, a nos contar essa história. E toda contente, eu posso dizer que até na altura parecia que ela estava a gabar-se um bocado em relação a Ah, isso. isso é assim. Mas é um Boa. Não feito, pode. é mais um exemplo, pronto, Uma porque lutadora. normalmente pensa-se, e como estamos a falar de religião e do papel das mulheres na própria religião, normalmente pensa-se que uma freira, a freira rege só ao convento. E não é nada disso. Temos aqui o exemplo perfeito de uma pessoa que não, pronto, não temos registros oficiais, mas que foi provavelmente das primeiras, já uma pessoa com uma certa idade, e que sim, eu acredito que fosse a primeira freira, mulher, neste caso só as freiras são todas mulheres, infelizmente, Sim. ser a primeira freira a ter carta de mota cá, e mota cá na ilha, na região. Ahm, Dentro do que estamos a falar, ok, porque já estava a fugir aqui também um pouco ao tema, eu não sei se tanto a Mónica como a Maria José sabiam que existem mesmo estudos estatísticos em como a mulher é o género que mais participa, não só na religião que nós praticamos, mas cá em Portugal e na região, mas em qualquer um tipo de religião, qualquer uma religião, uma fé que exista. Normalmente são as mulheres, é o género que mais pratica. Não sei se estavam cientes. Estavas, Mónica? Sim, por acaso sim, porque até mesmo em Santa Cruz, a Umar Madeira realizou um diagnóstico há pouco tempo e, e para já de forma geral lá está, há uma conotação muito religiosa ainda aqui na população da Madeira, mas realmente são as mulheres que mais praticam. Lá está. Se fosse uma sacerdote, uma, nem sequer sei qual é o Pois, termo certo, Sacerdotisa, acho que é a palavra correta. se calhar ia mais almas à missa, pois é. não é? Eu acho, Luís, que Não, isso mas também está. realmente são sempre mais mulheres mas também é assim, ao lado do padre, a maior parte das funções do, 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 do desenvolvimento das coisas que existem dentro da igreja também é mais direcionadas às mulheres. Lá em Santa Rita, estou a falar da paróquia onde eu mais pratico. A maior parte é tudo senhoras. Por exemplo, no coro há 2 homens, o resto é tudo senhoras. É muito mais senhoras. Não sei se é geral, mas não existe assim um género de uma ideia que é que existe sempre a mulher do padre. Há sempre. Tenho ideia de ouvir mentir, está em todo o lado, há sempre a mulher do padre. Acho que E se a todos gente ver entendem em o todas termo, as não é? paróquias, as paróquias, não, não Não, é, nem sempre tem a Mónica, desculpa. conotação sexual nem nada disso. É mesmo Não, não, aquela mulher não. que está ali a preparar Então não se tudo e. esqueçam que há um dito muito popular que diz que por trás de um homem há sempre uma grande mulher. Pois, Sempre. Portanto, Nem eu próprio comentei com a conotação sexual, porque. desculpem, sou eu então que. Não, não, tudo bem, Mónica, porque eu percebo. Normalmente há aquela ideia de que o padre não é santo e não sei o que mais. Sim, Mas há, sim. há padres que, como já foi aqui referido, têm a sua vocação e eles, acho que sim, merecem o respeito pronto, que lhes é dado e tudo mais. E eu acho que até é fixe eles começarem a desconstruir um bocadinho aquela imagem que nós tínhamos dos padres. Porque tu estavas a falar há bocadinho da freira e da carta de condução de moto, e eu acho pronto, nós tínhamos muito aquela ideia que a freira tem que estar sempre com aquela vestimenta e quase que não ri, quase que não tem vida social, porque está muito devota ali às suas funções, e o padre igual, vai à missa, é uma pessoa muito mais séria, muito mais recatada. E eu acho que é giro hoje em dia ver esta nova geração de padres que são muito mais divertidos e falam e têm o lado humano porque eles são pessoas e são humanos e têm vida social e uns até dão body combat e outros, ou seja, que têm uma vida e que acho que isso só aproxima mais a religião das pessoas e mostra que eles também são pessoas e que também são humanos e que também têm a sua vida e as suas fragilidades, os seus pontos positivos e as freiras igual, também desmistificar aqui um bocadinho essa figura e acompanhar os tempos, que acho que nos tempos de hoje cada vez faz mais sentido as pessoas serem felizes e serem felizes da maneira que querem e que se sentem bem. exatamente.
É assim, eu tenho lidado com alguns meus padres e é assim. Engraçado que ainda numa entrevista no sábado passado, num programa de televisão, alguém dizia, a apresentadora dizia que, que durante algum tempo afastou-se da Igreja Católica, mas que houve um senhor padre que teve, em que ela conviveu durante mais algum tempo e que lhe aproximou da Igreja, que ele possivelmente nem sequer foi bem por esse caminho da Igreja, mas que, no entanto, juntou-lhe mais à Igreja Católica. Entretanto, este era jornalista e depois o entrevistador disse assim, que era um padre também, e ele disse, olha, há uns que puxam as pessoas para a igreja e outros que afugentam. Isto foi um senhor padre que disse. Infelizmente, é um bocadinho isso, mas lá está. Quando não se faz as coisas por gosto, às vezes também caímos na rotina. E estes meus padres novos, eu acho que estão a chamar mais os jovens para a missa e não só os velhinhos, porque dá uma coisa de 10 anos para cá, a anterior a 10 anos, era só os velhinhos que iam à missa. E as miúdas que iam para a catequese que eram obrigados a ir. Está a É. perceber? E, portanto, eu acho que ao longo do tempo, eu acho que as coisas estão a evoluir. Lá está, o meu lado otimista. Não, mas eu acho que até, se calhar, nós aqui, por exemplo, na associação e tudo, falamos muito da formação de professores e etc, etc. Mas acho que também era importante formação de catequistas, formação de, até mesmo dos próprios padres, incluir estas questões da igualdade de género, porque eles são pessoas que também tiveram um determinado tipo de educação e que nem todos também estão à vontade com estas novas ideologias que vão aparecendo e que às vezes também precisam desta ajuda para chegarem lá, porque Mas há sem dúvida. alguns que ainda estão abertos a novos. Há uns padres, acho que uns padres que ainda estão abertos a novas ideias, estão sempre dispostos a colaborar para que todos, ao fim de conta, às vezes o que acontece é que a própria igreja afugenta as pessoas. Lá está. E muitas das vezes também estas pessoas justificam-se com os erros da igreja para elas mesmo se afastarem. Também é um bocadinho isso. Eu estou a ser sincera, é aquilo que eu penso. Oh, aquela vai à missa, mas depois faz este e este por trás. Ainda é pior ir à missa. Por isso é que eu não lamento. Eu também já estou a puxar um bocadinho. É aquilo que eu penso, a minha maneira de pensar. Não ninguém precisa de justificar para não ir à missa. Simplesmente não lhe diz nada. Não vale a pena. Agora, Sim, sim. eu pessoalmente vou à minha missa porque tenho a necessidade de ir. Porque, porque faz parte. Nem é bem fazer parte da minha educação. Faz parte da minha maneira de pensar, a minha necessidade pessoal. Agora, eu não. Pois, mas lá está. Isto tem muito que se diga, não é? E é a tal história, depois afugenta-se. Também Certo. E depende muito das pessoas que estão à frente e que. exatamente. E depois, porquê que não lhe diz nada? O que é que levou a não lhe dizer nada? Quer dizer, andou uma vida inteira na catequese e não lhe disse nada. Eu, pessoalmente, também, durante a minha catequese, muito sinceramente, fica sempre alguma coisa, mas no fundo, não foi isso que me agarrou à religião, à Igreja Católica. Foi mesmo o passar dos anos, a necessidade, e depois não é um hábito que eu tenho de ir à missa, é uma necessidade, porque muitas das vezes o que acontece, eu vou à missa porque. E depois o que eles vão dizer? E isso, Mas a e nossa isso sociedade ainda tem um bocado essa mentalidade. exatamente, exatamente. E então ela vai à missa e não leva os filhos. Não tem nada a ver. Eu pessoalmente criei as minhas filhas e hoje em dia gosto muito porque a maior parte das vezes, sempre que elas podem, acompanham-me à missa. E mesmo que eu não vá com elas, elas, se for preciso, tomem a decisão sozinhas de irem à missa. Mas epá, eu fiz a minha caminhada e fiz o que era melhor para elas. Mas não quer dizer que elas tenham o mesmo pensamento do que eu porque eu criei, eu dei a minha maneira de pensar,
mas eu não imponho. Porque agora, neste preciso momento, eu não posso impor para que tu gostes daquilo que eu gosto. Não, ela tem a maneira de pensar delas, e eu acho que o problema é esse. O problema é, lá está, é a falta de respeito uns pelos outros. Está a Isso, perceber? Porque lá para eu gostar não quer dizer que os outros Os outros que os têm que outros gostar. isso, gostaram. isso traz-me aqui algo que eu vejo, não só do que eu vejo hoje em dia, mas pelo que eu vim ao crescer. Antigamente, as famílias, quase que o homem é que levava a família à missa. Ahm, e depois perde-se um pouco essa coisa, e o homem que não levasse é que não era um homem de respeito, ou não sei o quê. E entretanto, é como a Maria já disse, entretanto a mulher é que tem a responsabilidade de levar a sua família à missa e torna-se aqui mais. Para mim, eu vejo como uma problemática que aparece, porque entretanto, porque é que a mulher é que tem esse papel? E como referi, porque é que a mulher tem que levar os seus filhos à missa? Significa que não os educa bem? Será que é isso que a religião católica está a tentar passar, essa ideologia? Eu acho que não, mas o que a sociedade passa é essa ideia às vezes. Ah, e para terminar um pouco a minha conclusão, tenho uma pergunta para si, que é: considera que a religião católica é inclusiva em relação à mulher, neste caso, sendo a mulher o género que mais participa, provavelmente. É assim, Luís, eu não sou exemplo nenhum, até porque eu fui, comecei a ir à missa com os meus pais desde que me lembro por gente. Uhum. Íamos em família para a missa, e o meu pai sempre foi, desde a primeira comunhão, supostamente até o batismo, porque eu não me lembro, mas supostamente ele deve ter ido me batizar à igreja. Eh, Acompanhou-me até o meu casamento, o meu pai acompanhou-me, e às primeiras comunhões, enquanto fui vivo, acompanhou às primeiras comunhões das minhas filhas, ao batismo das minhas filhas, ele acompanhou sempre em tudo. Ao contrário do meu marido, que, segundo ele, é católico não praticante, e, e ele casei-me, ele foi à missa, naturalmente, mas ele foi ao batizado das miúdas e nunca mais lá apareceu. Se eu estivesse à espera dele para as minhas filhas seguir a Igreja Católica, aquilo em que eu acreditava, as minhas filhas não acreditavam em nada, meu amor. Estás a perceber? O que a Igreja diz, o que os outros dizem, a mim não me interessa nada. Interessa é o que eu faço, aquilo em que eu acredito. Fui criticada muitas das vezes, então, nem sequer à primeira comunhão se o teu marido vem, não me importa. Ele não me. Para já, ai dele. Mas ele não me proíbe de vir. Mas aí está, é ser Ele criticada. colabora com tudo. Monetariamente. Ele vai-me para a igreja, ele ajuda na festa. À missa ele não vai. Mas é que respeitar. Agora, não me cabe a mim. Não é uma obrigação que eu tenho que fazer. Foi a minha maneira de pensar que me levou a isso. Agora, que eu sou obrigada. Agora, que as mulheres são. É a tal história. Porquê que o homem tem que sempre fazer. Porquê que não tem que ser eu a fazer e teria que ser a família toda? Ou seja, o meu marido tinha que ser a cabeça para as minhas filhas continuarem a. Não, fui eu sempre. Desde a catequese, desde a primeira comunhão, desde tratar de documentos da igreja, sempre fui eu. E é indiferente aquilo que os outros dizem. Tanto é que uma das minhas filhas, os pais entravam na igreja juntamente com o pai e mãe, e eu fui uma ou duas mães que levaram. Aliás, havia um pai e duas mães sozinhas. Eu tenho o meu marido e graças a Deus estava bem com ele, mas se ele não queria ir, eu não posso obrigar, porque é a tal história, é o respeito pela opinião dos outros. Se ele não quer ir, eu não tenho que obrigá-lo a ir. E eu tento fazer o mesmo, passar isto para as minhas filhas. Ninguém que vá obrigado.
minha querida. Ninguém que faça nada obrigado, porque não é por aí. Porque é a tal história, é a falta de respeito. Isso Eu, é eu farto-me importante. eu farto-me de debater nisso, porque a maior parte dos problemas da sociedade é por falta de respeito uns para os outros, principalmente das más línguas. E podia até dizer usar outro termo qualquer, mas vou Porque lá usar as mais. está. Lá está, a igreja é feita de pessoas e as pessoas têm a mentalidade que têm e isso não muda da igreja para dentro. As pessoas mantêm-se Porque é, iguais. porque é assim, porque que tem que ser o homem a fazer? É isso. Mas eu também Eu acho não. que se calhar, acho que também pode ter a ver o facto de agora serem mais as mulheres a ter essa responsabilidade, digamos assim. Também tem a ver se calhar um bocadinho lá está, porque normalmente, de regra geral, as mulheres é que são as cuidadoras e que têm o papel de tratar da educação dos filhos e das filhas. Ou seja, da mesma forma que na escola a maioria dos encarregados de educação são as mulheres, as mães, talvez também na componente de catequese, como também tem um sentido de educação, acaba por ser as mães que mais se preocupam. Atenção, há exceções, como é óbvio. O meu encarregado de educação sempre foi o meu pai, por exemplo. Mas tem assim, se calhar, essa vertente, se calhar. Mesmo quem vai a reuniões de catequese, eu já não vou há algum tempo, mas quem vai a reuniões de catequese já se vê muitos pais a tomar essa iniciativa, pais homens a tomar essa iniciativa. Lá está, porque é assim, se a mulher tem que dar o seu passo à frente para seguir mais em frente, também o homem tem que chegar à frente, porque a mulher sozinha também não consegue fazer tudo. A gente quer chegar à frente, mas porque por trás de um grande homem há uma grande mulher, mas também por trás de uma grande mulher tem que haver um grande homem. Nós até dizemos que eles estão lado a lado. Exatamente. Mas é que é mesmo, lado a lado. Porque se a gente remar, é a mesma situação. Se a gente remar um para trás e outro para a frente, não chegamos a lado nenhum. Se a gente remar os dois para o mesmo lado, é mais fácil. Isto em todos os sentidos da vida. Mesmo assim, acho que em relação ao papel do homem e da mulher, e como estamos a ver até com esta troca de experiências, até já se vê que tem havido uma mudança. Os homens já estão a participar também mais nas reuniões de catequese e etc, etc. Embora possam ser as mulheres mais representadas, já existe essa mudança. Agora, se calhar, Luís, se me permites, nessa pergunta de se a religião é inclusiva, se calhar se formos aqui falar das questões LGBT, se calhar aí ainda estamos assim numa estaca 00000. Sim, A sim, sim. religião aceitar pessoas que têm outra orientação Orienta... sexual ou outro Correto. tipo de estilo de vida que não seja o típico homem-mulher. E atenção que o tema de hoje é o papel da mulher na religião, mas o que a Mónica refere abrange um pouco mais do que mulheres. Ok? Não é só a mulher que é afetada aqui. Imagina Ah, uma mulher trans que quer exatamente. ir à missa, que quer frequentar a missa, ou seja, ou um homem que gosta de se vestir de mulher e que queira à mesma ter o seu espaço, o seu momento e a sua fé, nem sempre é visto ainda com bons olhos. Mas é que eu digo. É assim, mas isto é só a minha maneira de pensar. Diga, diga. Ah, eu não concordo nada com isso. Eu acho que a igreja, as portas estão abertas, vai aquele que quer e ninguém tem que ser excluído. E eu estou a dizer ninguém mesmo, porque no tempo de Jesus, Maria Madalena foi prostituta e nem ele mesmo a excluiu. Ele não a julgou. E até mesmo ela esteve até o final, até à morte na cruz. Portanto, se Deus não nos julga, se Jesus não nos julgou naquela altura, os tempos são outros, os problemas são outros, é muito mais para além para já, eu não acho que seja um problema. Mas o sistema é o mesmo. Quem não tem defeitos, que atire a primeira pedra. Mas aí lá está. Tem a ver com a maneira de pensar de cada sacerdote. Porque Pois. há uns que até aceitam bem e outros, por sua vez. Mas também lhe digo uma coisa. Agora, a minha piada. Os meus avós diziam que
calçada do purgatório era feita com cabeça de padre. Portanto, Boa. desculpa. Ah, boa, boa. Não tenho que pedir desculpa por nada. Portanto, Mas é interessante. E é então interessante ele referir foi Maria julgar. Madalena. Sim, Pois é, Sabe, sabes que eu sabe, tenho uma teoria diferente. mas é muito interessante porque há muita teoria em relação a essa mulher que participou na vida de Jesus enquanto na Terra. E uma das. Eu não quero estar aqui a criar coisas ou fazer que as pessoas pensem que nós acreditamos nesse tipo de coisas. Não é isso que eu quero dizer. Eu vou esclarecer para todos os nossos visualizadores ouvintes. Isto é Todas. apenas algo que existe como teoria, principalmente de conspiração. Mas há várias pessoas que acreditam plenamente que Maria Madalena estava presente na última ceia. Ok? E uma das razões por qual as mulheres não podem participar tanto na religião católica cristã, um dos argumentos é que na última ceia Jesus não escolheu mulheres para lá estar. E no entanto existe essa teoria. Atenção, teoria. Volto a referir aqui em negrito. Eu ia falar de uma questão diferente, Sim, que sim, é sim, à vontade. a própria figura da Maria Madalena. Porque eh, nós sabemos, quer dizer, a minha grande batalha com a Igreja Católica sempre foi a questão da Bíblia. E isto era uma discussão que eu tinha dos tempos de catequese, que era aquilo que nós aprendemos, não é? Que a mim não me fazia sentido. Como é que se consegue traduzir uma história de tantos anos, que passou por tantas traduções de várias línguas, e nós sabemos que as traduções nunca são corretas a 100%, que na altura nem havia bem papel e caneta, aquilo era escrito, sabe lá Deus como, não é? E depois passada a palavra uma, outra, 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 e nós sabemos, e quem faz o jogo do telefone sabe que passando a palavra de um para um, chega ao final a história não é exatamente a mesma. E acho que infelizmente existem interesses económicos e até na própria religião, no próprio Vaticano existem interesses económicos e a Bíblia acabou por ser um livro que teve uma grande influência e um grande poder sobre a maneira como nós nos comportamos em sociedade. Aliás, até há bem pouco tempo era Deus, pátria e família e portanto só agora é que estamos a nos desprender desses ideais. E existe a história, e até já se fizeram filmes sobre isso. Eu não sei se tem uma base também verídica, ou se foi da cabeça de alguém que decidiram, mas referem que Maria Madalena na verdade não era prostituta. O que acontece é que Maria Madalena era uma mulher que queria seguir Jesus e que naquela altura, como não era correto uma mulher não querer casar, assentar e ter filhos, não é? Porque isso é que era o papel das mulheres, isso é que era o correto, aliás, e ela queria seguir, no fundo ela queria ser o que nós estamos aqui a falar, que é ser também ela sacerdote no feminino, e ser também uma dos apóstolos, só que por ser mulher não poderia ser enquadrada como uma dos apóstolos e então tinha aquela conotação da sociedade que te chamar que era prostituta porque andava ali no meio dos homens. Mas isto é outra versão da Exatamente. história. até Uh, porque também diz que na Bíblia não vem dizendo que ela é prostituta, vem mulher da vida. E lá está. Também pode ser Interpretações. uma teoria que aceita, aceita, eu, quanto a isso, eu não tenho assim. O que eu, quando fui para buscar a conversa da Maria Madalena, foi no sentido de se Jesus não julgou, porque ele não julgava ninguém, porque que há de ser nós a julgarmos? É nesse sentido. sim, sim, eu percebi. Só é interessante, como falamos da personagem, Sim, lembrei-me sim, 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 sim. das várias versões da história e que existe este lado Existe. que E a também igreja, por quem exemplo, acrescenta um ponto, acrescenta um ponto. E que exato, pode, e que pode Tem ir muito. e que pode ir ao encontro daquilo que eu disse sobre Maria Madalena, porque sim, sim, o que é que nos diz que não houve alguém que, entretanto, altera um pouco a história e simplesmente suprime a parte em que, se calhar, uma mulher já participava ativamente na lá situação está. de Jesus. Só quem lá estava pode dizer, não é? A realidade é que Exato. a última ceia foram só homens, os participantes, os apóstolos eram só homens, e desde então isso ficou completamente enraizado na sociedade, em que, quer dizer, quase no mundo inteiro, porque praticamente no mundo inteiro a religião mais praticada é a católica cristã.
e acaba por ficar desde essa altura até hoje, quase diria geneticamente enraizado, É, que o homem é que tem quase esse papel. Realmente hoje em dia vemos um pouco mais e provavelmente isto mais para a Mónica, se calhar como ela é mais jovem, as tuas amigas provavelmente terás amigas que sejam praticantes, não sei, mas que já vejas alguma mudança também. Se calhar não tanto o distanciamento de outras pessoas que não acreditem como havia antes, se calhar mais uma aproximação de tudo o resto, da sociedade e da própria religião. sim, sim, vemos uma abertura totalmente diferente. É assim, por acaso, assim, no meu núcleo, são raras as pessoas que tenho que sejam católicas e que sejam cristãs e que sejam praticantes. Um, mas pronto, no projeto temos o vosso exemplo e conseguimos perfeitamente estar em harmonia uns com os outros e conversar sobre estas questões e discutir e debater de forma saudável e trocar ideias e como estávamos a falar há bocado, o respeito. Respeitamos e respeitamos que cada um tem a sua forma de pensar e que cada um tem as suas crenças e conseguimos até. E é interessante, eu acho que é interessante isto, é termos visões diferentes e ainda assim conseguirmos falar sobre isso. E na verdade perceber que se formos a pensar na forma como nós queremos viver a nossa vida e na forma como nós queremos estar com o próximo, as ideias são semelhantes. E neste No caso, fundo, sim, sim. no fundo, o que é a Igreja Católica? Eu, na minha opinião, acho que o que a gente tem que fazer é tentar viver. O que, a mim, o que me ajuda a ir à missa é a minha paz de espírito. Mas a partir do momento em que eu não faça mal a ninguém, às vezes, obras de caridade estão mesmo dentro da nossa própria casa. Não temos que dar nas vistas, nem termos que toda a gente saber aquilo que a gente faz. Ah, lá está. Uma pessoa boa não tem que ter o céu, pode ter muitos, pode ser N coisas, pode ter os seus defeitos, mas se for uma pessoa de coração aberto, não tem o direito a ter o céu. E há aquela que vai todos os dias à missa e que é tipo, não olha para mais nada. Às vezes, vê-se uma pessoa cair na rua, não vai lhe ajudar. E é isso. Mas a Igreja Católica não diz isso. Só que lá está. É os extremos. É, Estás a é perceber? o choque Sim. cultural, sociedade, religião, basicamente. Exatamente. E às vezes mesmo a pessoa que tá à frente, eu posso partilhar um exemplo. Numa das missas que eu tive na altura, eu saí de lá passada da cabeça, porque tinha um padre que no meio da sua citação, não é? Começou a falar da questão dos casamentos. E era uma altura em que estavam a haver muitos divórcios, que ainda não é muito bem visto pela Igreja Católica. E, e por causa dessa questão dos divórcios, ele estava a tentar passar a mensagem de que as pessoas tinham que se submeter às relações e que às vezes até mesmo em questão de violência, as mulheres, opá, se levam uma bofetada de um lado, é dar o outro lado da cara, mas não desistir da relação. E isto estava a ser dito com uma normalidade, com uma. Mas lá está, eu sei que não são todos e eu sei que a igreja não é isso que quer Mas passar. esse é o tal que Mas este, afugentar. pois, exatamente, exatamente. Minha querida, eu não concordo nada com isso, porque assim, eu não concordo pelo facto, para já eu acho que num casal, se não está bem, o melhor é se separar. E até a própria Igreja Católica, há muitos casos que já houve o divórcio na Igreja Católica, que não lá está, que não sei cá para fora, mas que foi feito. E eu sei que foi feito. Tenho que uma colega de infância que isso aconteceu. Ela casou na igreja e ela foi ao Vaticano e ela conseguiu o divórcio da igreja. Eu nem sabia que havia essa. São poucos, mas há. Lá está. Ah, mas, ah, quanto a essa de Dar o outro ver a lado da. cara, não, não.
Ele que veja a minha, que depois veja dele. Não aceito porque assim, nós católicos pedimos a paz no mundo. Muitas das vezes, e farto-me de dizer isso, a paz tem que começar dentro da nossa própria casa. Sem É, dúvida. É o é nosso espaço literalmente seguro. isso. É, porque se não houver paz dentro da nossa casa, lá fora também não vai haver. Quase certeza. Sim, Ah, sem dúvida. não querendo apressar também, porque já estamos a prolongar um pouco, ahm, eu queria deixar aqui bem claro que nós estamos a referir muito mais à religião católica cristã, mas os avanços e, pronto, neste caso, as problemáticas não são só referentes a essa religião. Atenção a todas as pessoas que depois estiverem a ver-nos. Ahm, tem havido, tem havido muitos avanços a nível internacional, a nível de muitas religiões diferentes também. Ainda em janeiro de 2019 houve um protesto na Índia porque por lá, pelos vistos, as mulheres não podem participar nas cerimónias e neste caso a luta é permanente e recente, como podemos ver. Toda esta informação está no artigo, como já foi referido antes. A questão é que, e como nós podemos ver ao longo da nossa conversa, realmente a mulher ainda é muito oprimida, apesar de ser provavelmente o maior órgão participante dentro da maioria das religiões. Volto aqui a referir, porque isto a mim é chocante, isto a mim choca-me, este tipo de informação. Pensar que as pessoas que mais colaboram para algo são as pessoas que nem se agradecem, são mais oprimidas, quer dizer. Pá, desculpa te interromper, Não, mas não, tudo bem, porque isto faz muita confusão que vem de há quantos anos atrás, entendes, Mónica? Desculpa, não, eu podes até dizer. só ia dizer, agora pensa que a nível de humanidade, as mulheres estão em maioria e somos nós as mais oprimidas. Correto, correto, verdade, verdade, verdade. Eu que faço parte da associação, que sei, pronto, sei essas coisas, eu não tenho que estar aqui a dar a minha opinião, porque não há objetivos, volto a referir, mas a realidade é esta, infelizmente. Eu acho que a Maria já também concorda aqui connosco. Infelizmente. Perfeitamente. Perfeitamente. Porque nós não estamos aqui a Porque, tirar nem por um nem por outro, nem pela religião, ou pela mulher ou pelo homem. Portanto, nós defendemos lado a lado, não é? Ambos. E neste caso estamos a tentar pôr três lado a lado, que seria a religião também lado a lado com os dois géneros, mas a luta continua, digo eu. e vamos vencer. E- É mais. Eu confio que sim, eu confio que sim. E eu hoje em dia, eu próprio admito, hoje em dia eu sou praticante, mas não fui durante alguns anos. Ah, eu acho que agora, neste caso, eu e Maria já podemos concordar um pouco. Se calhar vemos um pouco mais jovens a participar nas próprias cerimónias, pelo menos onde costumamos ir, não é? Exatamente. Mas porquê? Lá está. Situações Uns mais inclusivas. aproximam e Exatamente. outros afugentam. Exatamente. Luís, se posso partilhar só assim muito rapidamente. Como é Ah, óbvio, se tiverem algo a acrescentar. só nesse sentido, eu sou muito grata à catequista que tive nos meus últimos anos, porque eu sempre tive uma batalha com os meus pais que eu não queria fazer o crisma. Eu já não me sentia identificada com aquela religião, não me fazia sentido estar a levar aquilo até o fim. Mas depois apanhei uma catequista tão boa, que até me deu vontade de fazer até ao fim e de participar nas coisas e participar no ato de Natal, e de ir a todas as atividades e de certa forma identificar-me. Porquê? Porque ela soube passar-nos a mensagem de forma que nós compreendêssemos qual era o verdadeiro sentido. Ela, em vez de nos incutir e nos obrigar, ela falava-nos da vida, do que é a vida, de quais as dificuldades e os momentos de alegria e aquilo que nós estávamos a passar naquela fase, porque a verdade é que aqueles últimos anos de catequese já estamos ali numa fase da adolescência que não é fácil e que está muita coisa a acontecer. E ela foi nesse sentido espetacular, lá está, daquelas pessoas que nos chamam e que não nos afastam. Só um comentário agora. Lá está. O que a Mónica passou, eu já passei duas vezes pelas minhas duas filhas. E quando passei pela Ana, sabia que quando chegasse à altura da Andreia, e ela fartavam-se de dizer: Mamãe, eu não quero, mamãe, eu não quero. Eu disse: Vocês fazem a vossa caminhada e depois vocês decidem o que vão fazer da vossa vida.
No caso delas, elas continuaram a seguir até o dia de hoje, até sábado passado, pelo menos, a seguir. Mas no meu caso pessoal, durante toda a minha. E no meu tempo ainda era pior, porque aquilo era realmente. A catequista não havia. A gente sentava-se e ela falava, e mais ninguém falava. E depois havia a tal história. Não havia a dinâmica que hoje em dia há. Mas no meu caso, eu continuei sempre a ir à minha missa, não sei o quê, mas muitas das vezes não me dizia nada. Até o dia em que a minha filha, a minha Ana, nasceu. E infelizmente a minha Ana nasceu com alguns problemas de saúde. Nada de grave, mas a razão é que ela passava umas noites a chorar. Aliás, ela passava o dia a chorar, a noite a chorar. Se ela dormisse 20 minutos seguidos, era uma vitória. E a minha mãe disse-me assim: Filha, tenta batizá-la. Pode ser que ela melhore. Com a água do batismo, pode ser que ela melhore. É claro que eu fiquei na dúvida se que realmente aquilo ia acontecer ou não. Mas em desespero, eu disse ao meu marido: vamos batizá-la, porque eu quero batizá-la o mais rápido possível para ver se isto muda. É que eu já estava ela já Pero, tinha quase 12 meses e tinha sido desde o nascimento dela até então. O meu marido queria só deixar mais à frente. E eu um dia, ela estava a dormir, eu lembro-me perfeitamente disto. E o meu marido chegou a casa e ele disse-me: Vamos batizar só para janeiro. Porque, entretanto, o meu sogro também era o padrinho, os meus sogros eram os padrinhos da minha filha, e eles estavam a trabalhar durante a noite e era muito complicado. E eu disse: Eu não me importa de ser num sábado, num domingo, num dia de semana, não me importa. Eu quero batizar a minha filha. Eu não me importa. E nós aí discutimos, levantamos o tom de voz um bocadinho um com o outro. A verdade é que a discussão acabou, nós deitamos na nossa cama e ela começou a chorar tão desalmadamente que ela levou 2 horas de tempo a chorar. O meu marido olhou para mim e infelizmente nós já estávamos a nos vestir para irmos para o hospital, porque alguma coisa se passava. O meu marido olhou para mim e disse-me assim: amanhã mesmo. Entretanto, ela deitou a cabeça no meu ombro e começou a dormir. E o meu marido olhou para mim e disse-me assim: amanhã mesmo vais falar com o senhor padre e marcar o batizado para qualquer dia. A minha Ana batizou-se à terça-feira, numa terça-feira. E não fui num sábado, não fui o tradicional, mas fui batizada. E a minha Ana dormia das 6 da tarde, foi a hora que ela foi batizada, até outro dia às 5 da manhã. Eh, Alguma coisa se passou ali. mas, E ao longo da minha vida, eu fui acreditando pelas coisas que me aconteceram. Muitas das vezes também o que acontece é que a gente não quer ver. Não estou a dizer que foi um milagre, nem nada do género, eu por mas acaso ia foi perguntar, correto? a minha maneira de pensar, o acreditar. Mas para quem não acredita, não vale a pena, porque não vai acontecer. Não foi pela água do batismo, foi o que eu acreditei. É porque era a minha única tábua de salvação naquela altura. Para você, para quem ouve esta história, pensa que é fácil, mas uma mãe aos 19 anos não é fácil, não é mesmo fácil. E aquilo foi uma coisa que eu acreditei. E a partir daí eu comecei a fazer uma caminhada diferente, ver para acreditar. Feliz daqueles que, não que acreditam sem ver. ver. No meu caso foi um bocadinho isso. Um bocadinho fora do comum, não é? Sim. Mas foi Eu a acho partir que daí. há pessoas que até podem estar a ouvir isto e E lá está, acharem, e a não acreditar e achar, isso não tem nada a ver, não faz sentido nenhum e etc. exatamente. Eu, por acaso, não tenho essa visão, porque embora não seja, lá está, embora não seja praticante nem nada disso, eu acredito na mesma coisa, de forma diferente. Ou seja, eu acredito que as palavras têm força e aquilo que nós damos ao universo, o universo retribui-nos.
E acredito realmente que nos momentos de desespero e a nossa cabeça é capaz de coisas incríveis, incríveis. E acho que quando nós queremos acreditar mesmo, há qualquer coisa aqui que se transforma. Não sei, lá está. O que é? O que vale a pena é acreditar. Bem, não sei se haveria algo mais a acrescentar. Então, provavelmente darei uma conclusão. Porque nós, durante toda a nossa conversa, falamos de coisas positivas, falamos de coisas menos positivas e também falamos de algumas coisas negativas, como é óbvio. Nunca daria tempo a falar de tudo. ahm, Até porque, por várias vezes, como ambas podem confirmar, divagamos um pouco, seja do tema que estávamos em questão, seja da conversa que estávamos a ter no momento, e é normal, porque a religião está muito enraizada no que é a sociedade, tanto para o homem como para a mulher, em qualquer uma parte do mundo. Felizmente ou infelizmente, não é? E eu digo, infelizmente, por muitas razões referidas hoje e por muitas que nós sabemos, atrocidades que são cometidas, que foram cometidas, e atenção, que mesmo neste preciso momento podem estar a ser cometidas. Ahm, mas também, num tom positivo, muitas religiões trazem o que foi referido agora no fim, também um pouco em tom de conclusão, que são as provas de fé. Muita gente procura alguém que acreditar, e como disse a Mónica acredita que o que dá o universo pode lhe dar de volta. Aí está, isso é acreditar em algo. Muitas das vezes as pessoas podem pensar, não acredito em nada. Mas não acredito em nada é ateu. Quer dizer, não tem que ser ateu necessariamente. E isto também já batalha um pouco a minha opinião aqui, porque eu, apesar de ser católico praticante, eu não digo que é um homem que existe lá em cima, ok? Se me permitem deixar isto aqui, eu não acredito que seja Deus, um homem que está lá em cima, porque que não pode ser uma mulher, por exemplo? Mas também eu nem acredito que seja um homem ou uma mulher. É algo superior, algo. Não há palavras, não há uma palavra que possa identificar ou descrever. Ahm, e acho que sim, acho que temos uma boa conversa. Volto a referir que seria uma conversa de horas a fim. Uh, É muita coisa. o que podemos É deixar muita coisa. é muita coisa. E o que podemos deixar aqui por alto, não sei se seria a Mónica eventualmente, se seria a Maria José, mas num futuro podermos trazer um pouco mais sobre esta conversa e, nomeadamente, não, não diretamente da religião católica cristã, mas falar um pouco mais do que há também fora do que nós conhecemos, talvez. Não sei se seria uma boa ideia aqui para Sim, nós. seria interessante, até outras ideologias, outras religiões. Eu penso que Porque sim, como estavas a dizer, e bem, nós é óbvio que acabamos por nos basear mais na católica cristã, é o que nós porque, conhecemos. exato, é a nossa experiência pessoal. Também não podíamos estar aqui a falar de outras, podíamos estar a dizer as maiores Exatamente. asneiras e. Correto. Exato. Eu só falei daquela que eu tenho conhecimento. Exato, Exato, exato. exato. Ninguém nos vai castigar por algo Não, desse. Não. Ahm, Bem, da minha parte, neste caso seria tudo. Só tenho a agradecer a Maria José. Um grande E eu, obrigado. da minha parte, também obrigada. agradeço a vocês, ao projeto, a todo este desenvolver de. Para quem me conhece, sabe que eu digo sempre aquilo que penso. Infelizmente, bom ou menos bom, mas eu só tenho a agradecer o convite. Eu também só tenho a agradecer por ter aceitado e por ter estado cá connosco. Acho que foi muito, muito bom. E Também obrigada. gostei. Mais uma Obrigada. vez, obrigado a ambas. Obrigado, Mónica. Obrigado, Maria José. E até à Obrigada. próxima. Até à próxima. Coffee contra me.